Duas mães, dois bebês, mesma idade, mesma maternidade, mesma ala do hospital, talvez até o mesmo médico. Uma dorme 6 horas seguidas desde o primeiro mês. A outra não consegue descansar mais de 40 minutos sem ser arrancada do sono por um choro que parece vir do fundo da terra. Agora me diz, o que você acha que separa essas duas histórias? Se a sua resposta foi a mãe que sabe o que está fazendo, você foi enganada por décadas. Pelo mercado, pelos grupos de WhatsApp, pela sogra, pelos livros de autoajuda parental, que prometem um método infalível para um problema que, na verdade, tem resposta na neurociência, não na culpa. Hoje, a gente vai fundo nesse tema. Sem julgamento, sem fórmula mágica. Só ciência. A mais honesta, a mais libertadora e talvez a mais necessária que você vai encontrar sobre o sono do seu filho. Existe no Brasil e no mundo uma indústria inteira construída sobre a culpa da mãe exausta. Ela começa já na maternidade, quando a enfermeira pergunta com um sorriso educado: "Ele já está dormindo a noite toda?" E você sente aquela pontada no peito porque a resposta é não. Ela continua nos grupos de mães, onde alguém sempre tem um bebê que dorme 12 horas seguidas desde os 2 meses, e você se pergunta em silêncio o que está fazendo de errado. Ela atinge seu pico quando alguém, com a melhor das intenções, claro, sugere que você está viciando seu filho no colo, que precisa de firmeza, que deixar chorar um pouco não faz mal, que deveria tentar o método Ferber, o método Weissblut, a técnica do não sei o que funcionou com o filho da prima. E aí você tenta, e às vezes funciona por 3 dias. E na 4ª noite ele acorda de novo, e você se sente não só exausta, você se sente um fracasso. Isso é intencional? Não. É mal intencionado? Na maioria das vezes também não, mas é profundamente equivocado, porque parte de uma premissa falsa. A de que o sono do bebê é, antes de tudo, uma questão de comportamento aprendido e, portanto, de responsabilidade exclusiva dos pais. A ciência diz outra coisa, e ela diz isso com dados, com neuroimagens, com décadas de pesquisa longitudinal. Ela diz que o sono do bebê é, primeiro e fundamentalmente, uma questão de biologia, de maturação cerebral, de temperamento inato, de sistemas neurológicos que nenhum método, nenhuma rotina e nenhuma mãe no mundo pode simplesmente reprogramar do dia para a noite. Entender isso não é desculpa, é libertação. Para entender por que alguns bebês dormem e outros não, você precisa entender como o sono funciona e perceber que ele não funciona em bebês como funciona em adultos. Em adultos, um ciclo completo de sono dura aproximadamente 90 minutos. Nesse ciclo, o cérebro passa por fases de sono leve, sono profundo e sono REM. Aquele estágio onde sonhamos, onde a memória é consolidada, onde o cérebro literalmente se reorganiza. Ao fim de cada ciclo, há um brevíssimo momento de despertar parcial, quase imperceptível para a maioria dos adultos. E então, o próximo ciclo começa. Nos bebês, esse ciclo é drasticamente diferente. Ele dura apenas 50 minutos. 50 minutos. Isso significa que, em uma noite de 12 horas de sono, um bebê passa por mais de 14 ciclos completos. E ao final de cada um deles, cada 50 minutos, ele experimenta esse momento de transição, esse quase despertar. Aqui está o ponto que muda tudo. Alguns bebês conseguem navegar essa transição de forma autônoma. Eles chegam ao fim de um ciclo, percebem que estão no berço, no escuro, seguros, e simplesmente deslizam para o próximo ciclo sem acordar completamente. Isso é o que chamamos de capacidade de autorregulação do sono. Outros bebês não conseguem fazer isso. Para eles, a transição entre ciclos é um evento significativo, um evento que dispara o sistema de alerta do cérebro. E para entender por que isso acontece com alguns
e não com outros, precisamos falar sobre algo que vai muito além das rotinas e dos métodos. Precisamos falar sobre temperamento. Jerome Kagan é um dos psicólogos do desenvolvimento mais importantes do século XX. Professor por décadas em Harvard, ele dedicou uma parte significativa da sua carreira a estudar algo que parece simples na superfície, mas é, na prática, revolucionário. A ideia de que os seres humanos nascem com temperamentos diferentes e que esses temperamentos são neurologicamente determinados. Kagan identificou, em seus estudos longitudinais, que acompanharam crianças desde bebês até a adolescência, que cerca de 15 a 20% das crianças nascem com o que ele chamou de temperamento altamente reativo. Isso significa que o sistema nervoso dessas crianças está calibrado em uma frequência diferente. Ele responde a estímulos com mais intensidade, mais rapidez e mais persistência do que a média. Esse perfil não é patologia, não é ansiedade, não é fruto de uma criação errada. É uma variação neurológica legítima, documentada, mensurável, e que tem raízes profundas na forma como o cérebro está estruturado desde o nascimento. O coração dessa diferença mora em uma região cerebral específica, a amígdala. A amígdala é o centro de processamento emocional e de detecção de ameaças do cérebro. É ela que dispara o alarme quando você percebe um perigo, real ou percebido. Em bebês com temperamento altamente reativo, a amígdala tem um limiar de ativação significativamente mais baixo. Ela responde a estímulos que, para outros bebês, simplesmente não chegam ao nível de processamento consciente. Uma porta fechando 2/4 acima. A temperatura do colchão mudando levemente quando o pai coloca o bebê de volta no berço depois de amamentá-lo. O cheiro diferente de um lençol recém-lavado. O ruído branco que de repente oscila por 2 segundos. Para a maioria dos bebês, isso é ruído de fundo, informação irrelevante que o cérebro filtra automaticamente. Para o bebê com a amígdala em alerta permanente, isso é um sinal. Às vezes, é um alarme. E quando esse alarme toca, às 2 da manhã, às 4, às 5:30, não é birra, não é manipulação, não é consequência de você ter feito algo errado. É um sistema nervoso funcionando exatamente como foi programado para funcionar. Existe uma metáfora que eu quero que você carregue com você depois desse vídeo. Eu chamo de o vigia biológico. Imagine que o sistema nervoso de todo bebê tem em seu interior um vigia. Esse vigia existe por uma razão evolutiva muito simples e muito poderosa: garantir a sobrevivência. Durante milênios, bebês humanos que dormiam profundamente sem acordar em ambientes perigosos simplesmente não sobreviviam. A seleção natural favoreceu os que tinham sistemas de alerta eficientes, os que acordavam ao menor sinal de mudança. O problema é que esse mecanismo evolutivo foi calibrado para a savana africana, não para um apartamento em São Paulo no século XXI. Em alguns bebês, esse vigia é mais relaxado. Ele olha em volta, vê que está tudo bem. Berço, escuro, temperatura estável, cuidador próximo, e volta a descansar. Esses são os bebês que dormem bem. Em outros bebês, esse vigia é incansável. Ele está sempre de pé, sempre escaneando o ambiente, sempre checando. E toda vez que alguma variável muda, mesmo que seja uma variável mínima, imperceptível para qualquer adulto, ele aciona o sistema. Ele acorda o bebê. Porque, da perspectiva evolutiva dele, melhor errar por excesso do que por falta. Esses são os bebês que não dormem. E perceba, nenhum dos dois sistemas está errado. Um é apenas mais sensível que o outro, mais alerta, mais vigilante. E isso, voltando a Kagan, tem um componente hereditário significativo. Pais com sistemas nervosos mais reativos tendem a ter filhos com sistemas nervosos mais reativos. Não é determinismo absoluto,
mas é uma correlação robusta o suficiente para aparecer consistentemente na literatura científica. Existe um conceito que toda mãe exausta deveria conhecer e que muda radicalmente a forma como você lida com a rotina do sono: a janela de sono. O cérebro do bebê produz, ao longo do dia, um hormônio chamado adenosina, um subproduto da atividade neural que se acumula progressivamente e cria o que os neurocientistas chamam de pressão homeostática do sono. Em termos simples, quanto mais tempo o bebê fica acordado, mais adenosina acumula e mais forte fica o impulso de dormir. Mas esse acúmulo não é linear infinito. Existe um ponto ótimo, uma janela, em que a pressão pelo sono é alta o suficiente para facilitar o adormecer. Mas o bebê ainda não entrou em estado de superestimulação ou de estresse cortisólico. Quando você coloca o bebê para dormir dentro dessa janela, o processo de adormecer é relativamente suave. O vigia biológico encontra o ambiente em ordem, a adenosina faz seu trabalho e o sono chega. Quando você perde essa janela, quando o bebê fica acordado além do ponto ótimo, acontece algo contraintuitivo e frustrante. O córtex adrenal libera cortisol como mecanismo de compensação para manter o bebê funcionando. E cortisol, como você provavelmente já sabe, é o hormônio do estresse. É o oposto do sono. Um bebê com cortisol elevado parece, ironicamente, mais animado, mais agitado, mais elétrico. Muitos pais interpretam isso como um sinal de que ele ainda não está com sono e esperam mais. O que acontece é exatamente o oposto do que precisam. O ciclo de cortisol se aprofunda e colocar o bebê para dormir agora vai ser muito mais difícil e muito mais demorado. Isso explica porque às vezes você coloca o bebê para dormir às 7h30 e ele adormece em 10 minutos. E em outros dias você tenta às 9 e ele fica chorando por 1 hora. Não é inconsistência comportamental, é bioquímica. Para bebês altamente reativos, a janela de sono tende a ser ainda mais estreita e ainda mais sensível. O sistema nervoso deles tem menos capacidade de tolerar o período pós-janela sem entrar em estado de estresse. Isso não é fraqueza, é refinamento, é sensibilidade e merece ser tratado com precisão, não com força. Vou ser direta com você aqui, porque você merece honestidade, não conforto barato. Os métodos de extinção do choro, em suas diferentes variações, do mais radical ao mais gradual, têm décadas de debate na literatura científica. Há estudos que mostram que, em bebês neurologicamente típicos, acima de certos meses de idade, eles não causam danos psicológicos mensuráveis a longo prazo. Há outros que levantam questões sobre os efeitos da ativação prolongada do eixo hipotálamo-hipófise adrenal em cérebros em desenvolvimento. O que a neurociência é clara em dizer é o seguinte: o cérebro do bebê, antes dos 6 meses de idade, é neurologicamente incapaz de autorregulação emocional. O córtex pré-frontal, a região que nos permite processar emoções, criar contexto, entender que isso vai passar, está em estado de desenvolvimento embrionário nessa fase. Não existe no bebê pequeno o substrato neural para o que chamamos de aprender a se acalmar. Existem apenas estímulos e respostas. Isso não significa que você nunca possa usar estratégias graduais de independência no sono quando o momento for adequado. Significa que a conversa precisa começar com honestidade sobre o que é biologicamente razoável esperar e quando. Para bebês altamente reativos, especificamente, a pesquisa de Kagan e de outros que seguiram sua linha sugere que a pressão precoce por independência pode, em alguns casos, intensificar a reatividade a longo prazo. Não porque o método estrague a criança,
mas porque o sistema nervoso altamente reativo responde ao estresse acumulado com uma calibração ainda mais alta do limiar de alerta. Em outras palavras, forçar um bebê altamente reativo a aprender a dormir sozinho antes que seu sistema nervoso tenha maturidade para isso pode, paradoxalmente, tornar o sono mais difícil, não mais fácil. Aqui está a verdade que ninguém te conta e que eu quero que seja a coisa que você lembra quando sair desse vídeo. O sono infantil não é um problema a ser resolvido, é um processo a ser acompanhado. O sono consolidado, esse sono de longa duração, sem despertares noturnos significativos que toda mãe sonha, é, antes de mais nada, uma conquista de maturação neurológica. Ele não chega quando você encontra o método certo. Ele chega quando o cérebro do seu filho estiver pronto para ele. A mielinização, o processo pelo qual as fibras nervosas ganham a bainha de mielina, que permite a transmissão eficiente de sinais neurais, progride de forma intensa nos primeiros 2 anos de vida. Regiões do cérebro responsáveis pela autorregulação, pela integração sensorial, pela modulação do sistema de alerta, todas elas estão em construção ativa durante esse período. Conforme essa construção avança, o vigia biológico começa, gradualmente, a confiar mais no ambiente. A amígdala, alimentada por experiências de segurança consistente. Quando acordo e choro, alguém vem. Quando tenho fome, sou alimentado. Quando tenho frio, sou aquecido. Começa a recalibrar seu limiar de ativação. Não porque você fez algo de extraordinário, porque o cérebro amadureceu. Bebês altamente reativos geralmente levam mais tempo nesse processo. Muitos deles chegam ao 2º ano de vida ainda acordando com frequência. Alguns chegam ao 3º. Isso não é falha dos pais. É a variação normal de um espectro biológico legítimo. E sabe o que é fascinante? Estudos de acompanhamento de crianças identificadas por Kagan como altamente reativas, mostram que muitas delas desenvolvem com o tempo e com ambientes de suporte adequados, capacidades notáveis de empatia, consciência, profundidade emocional e sensibilidade estética. O mesmo sistema nervoso que torna o sono mais difícil nos primeiros anos é muitas vezes o mesmo que produz adultos extraordinariamente atentos ao mundo ao seu redor. O vigia incansável da infância pode se tornar na vida adulta uma das maiores forças de uma pessoa. Eu quero terminar com você que está assistindo isso às 3 da manhã, com o bebê no colo, um fone em um ouvido para não acordar o resto da casa, olheiras que já viraram parte do seu rosto. Com você que já tentou o método A, o método B, a dica da pediatra, o conselho da sogra, o post viral da influenciadora de maternidade e que, em algum momento silencioso, pensou que o problema era você. A ciência que você acabou de ouvir não é uma desculpa para não cuidar do sono do seu filho. Ela é uma convocação para cuidar de si mesma enquanto cuida dele, para parar de se medir pela régua do bebê da vizinha. Para entender que não existe uma equação simples entre o que você faz e o quanto ele dorme, porque o maior fator nessa equação não é você, é o cérebro dele, com toda a sua complexidade inata e maravilhosa. Você não está criando um bebê ruim. Você está criando um ser humano complexo, cujo sistema nervoso está trabalhando muito, todas as noites, para aprender a existir em segurança num mundo que ele acabou de conhecer. Seja a presença que torna esse aprendizado menos assustador. Não porque um método mandou, mas porque você entende agora o que está acontecendo. O sono vai chegar, o cérebro vai amadurecer, e um dia, mais cedo ou mais tarde, dependendo de quem ele é desde dentro, ele vai dormir a noite toda. E quando isso acontecer, você vai se lembrar dessas noites, não com amargura, com a profundidade serena de quem esteve presente num dos processos mais complexos e mais humanos que existem, o desenvolvimento de uma mente nova no mundo.
Se esse vídeo chegou até você no momento certo, compartilha com aquela mãe que você conhece que precisa ouvir isso. Não o método, a ciência, porque conhecimento não esgota o sono, mas liberta a culpa. E uma mãe sem culpa dorme melhor, mesmo nas noites em que só tem 40 minutos para isso. Nos vemos no próximo vídeo.